Bom, a gente está no ar agora. Olá a todas as pessoas. Estamos aqui em mais um episódio do programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, né, mediando essas conversas. Eu vou me apresentar, mas enquanto isso, escrevam aqui no chat o nome de vocês, o local de onde vocês estão falando, para a gente interagir, se conhecer, saber de onde é que você está. Então, meu nome é Érica Noguchi, eu sou uma mulher de 51 anos, vou fazer minha autodescrição. Eu sou asiática, tenho cabelos lisos, compridos e pretos. Eu uso um óculos de grau com armação transparente. E estou vestindo hoje uma blusa cinza clara. Meu fundo de tela é um tom de azul claro, com um QR Code no canto superior direito e o logo colorido do ciclo de palestras no canto superior esquerdo. Eu sou coach de saúde e bem-estar, sou articuladora da Pétala Saúde dentro do Instituto Gileno Bahia, e hoje eu estou aqui como facilitadora do programa Ciclo de Palestras, né? Então, eu vou falar um pouco do Gileno Bahia, para quem não conhece. O Instituto Gileno Bahia é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer ferramentas, né, que promovam o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, que são a dimensão intelectual, a física, a emocional, a social e a cultural. Se você quiser conhecer, apoiar nossos programas, né, os projetos e ações, visite o nosso site. É o www.institutogilenoBahia.org.br e também o nosso Instagram, que é o @Instituto Gileno Bahia. A equipe vai colocar aqui no chat depois, para que vocês consigam acessar e seguir a gente, para conhecer, né, melhor essas ações e programas, porque a gente conta muito com o apoio, né, de todas as pessoas, para que essas ações possam alcançar mais pessoas, né? Então, se você puder fazer uma doação, escaneie esse QR Code aqui no canto da minha tela, ou anote esse Pix do Instituto que vai ficar rolando aqui embaixo, né, que é a chave Pix, né, do Instituto. Então, você abre o seu celular, o aplicativo do banco, mira no QR Code ou anota esse Pix para fazer a doação. E se você não puder doar em espécie, também não tem problema nenhum. Se você puder apoiar a gente, né, virtualmente, a gente pode se beneficiar bastante também disso, porque a gente faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, siga a gente nessas redes sociais, compartilhe, participe e divulgue as nossas ações, que você também já vai ajudar bastante. Então, hoje a gente está aqui, né, no ciclo de palestras, nesse novo episódio, com a palestrante convidada de hoje, que é a Joyce, e ela vai falar sobre inteligência emocional e para a gente saber, né, como lidar melhor com as nossas emoções. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Joyce se apresentar. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada por estar aqui com a gente. Por favor, se apresente, faça sua autodescrição. Tá certo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É uma grande alegria. Me apresentando, eu sou Joyce Ribeiro, sou uma mulher preta, de cabelos curtos, estou vestindo uma blusa branca. Eu sou da Humanize Consultoria, que é uma consultoria que tem como propósito humanizar as relações no mundo corporativo, com soluções de saúde mental e diversidade, equidade e inclusão. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Joyce. Apoiando aqui o Instituto, né, vindo aqui para oferecer esse conteúdo fantástico sobre inteligência emocional, né, que é um assunto muito importante da gente abordar nesse ciclo de palestras, né, porque, afinal, né, Joyce, nós somos todos seres humanos, né, somos seres dotados de sentimentos, né, de emoções, e é fundamental que a gente saiba lidar melhor com isso, né, com esses sentimentos, com essas emoções. Então, assim, para começar, eu queria pedir para você explicar um pouco, né, sobre o que é inteligência emocional, né, para as pessoas entenderem, e por que esse tema é tão importante na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Bacana. Então, eu vou começar contando a minha história, como esse assunto entrou na minha vida. Foi no meu primeiro trabalho, eu era estagiária da minha primeira graduação, e eu vinha de um momento de separação dos meus pais. E era algo que eu levava assim de uma maneira muito leve. Normalmente as pessoas nem percebiam que aquilo estava acontecendo na minha vida.
mas o meu corpo começou a responder. Eu passei por um processo de gastrite e úlcera, né? Porque o nosso corpo ele vai dando sinais quando a gente não entende bem, quando a gente não processa bem as nossas emoções. E o meu chefe, na época, observou aquele movimento, a frequência com que eu vinha passando mal no escritório, e ele me deu um livro bem grande, assim, de Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, que é referência nesse assunto de inteligência emocional. Naquela época, terapia ainda era algo pouco acessível, muito elitizado. Mas ler aquele livro, entender sobre como as emoções funcionam na minha vida, como eu estava processando, foi realmente um divisor de águas. E aí eu pude entender melhor como aquilo funcionava em mim, respeitar as emoções, respeitar como eu estava sentindo, encontrei estratégias para diluir aquele estresse, e foi quando eu realmente vi uma melhora daqueles sintomas. Então, é algo que, desde então, está na minha vida, esse processo de autoconhecimento, reconhecer essas emoções em mim, nos outros, nesse processo também de gerenciar pessoas. É muito importante ter a inteligência emocional em dia, né? E a gente ouviu muito tempo aquele termo de QI, né? Das pessoas serem inteligentes, e hoje a gente já fala em múltiplas inteligências, e aí vem o coeficiente de inteligência emocional também. Interessante que nessa época que a gente está falando agora muito em inteligência artificial, o quanto a inteligência emocional realmente é um fator que faz toda a diferença, que pode ser realmente decisivo para o sucesso ou insucesso de uma pessoa em alguma área da vida, né? Saber lidar com as emoções. E aí o Daniel Goleman, a definição dele para esse processo é realmente a capacidade da gente identificar na gente, identificar nos outros as emoções e os sentimentos, e aí gerir com assertividade esse processo. Então, ela vem muito nesse sentido, é reconhecer em mim e reconhecer nos outros, e ter esse equilíbrio das emoções. Então, uma conexão comigo e uma conexão com as outras pessoas, são habilidades sociais de conexão, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela vai dizer que, diante de uma situação que se apresenta muitas vezes fora do nosso controle, a gente tem um processo de interpretar aquilo, e aí muitas vezes as pessoas interpretam de formas diferentes as situações, né? E aí vem o pensamento, e depois a emoção que a gente sente, e isso vai ser determinante para o nosso comportamento. Então, a gente não pode controlar as situações que muitas vezes acontecem inesperadamente, a gente não pode controlar os nossos sentimentos, mas a gente pode agir de forma inteligente como a gente reage ao que acontece. É escolher deliberadamente como reagir diante das situações. A gente tem também um autor, o Paulo Vieira, que ele vai falar que inteligência emocional é a gente trazer a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa. Então, é usar as emoções a nosso favor. Inteligência emocional não é não sentir, não é ser frio, é reconhecer, identificar, nominar, respirar para realmente ter a melhor decisão de como agir diante das situações e ter flexibilidade nesse processo. E aí, Érica, eu trago uma pergunta aqui, né, para a galera que está ouvindo a gente. Quem nunca viu, por exemplo, um time que era o melhor tecnicamente, falando de futebol, né, que é um esporte muito popular aqui no Brasil, a gente sabia que era o melhor tecnicamente, inclusive a própria seleção brasileira, mas que no jogo, diante, por exemplo, de tomar um gol do adversário, se desestabiliza totalmente e perde o jogo. Você vê o quanto a inteligência emocional é um fator determinante nessa
nesse sucesso ou insucesso das pessoas. As emoções, elas não são obstáculos, elas são guias, né? Então, quanto mais a gente entende, mais controle a gente ganha sobre a nossa vida. Exatamente como reagir, né, às situações que se apresentam, né? Como você falou, a gente não consegue controlar o que acontece na nossa vida, né? Na maior parte das vezes a gente, às vezes é meio iludido, né, Joyce, em pensar que, cara, não, eu sei que vai acontecer, eu vou planejar, vai acontecer. Mas, cara, muitas coisas acontecem sem o nosso controle. Na maioria, a maior parte das coisas, eu acho. Né? Então, assim, é importante saber, né, ter desenvolver, né, essa inteligência emocional exatamente para a gente conseguir lidar melhor, né, com essas questões, né, e viver de uma forma mais equilibrada, um pouco mais sensata, né, e sem, como a gente vive em sociedade, né, viver bem em sociedade também, porque isso também acho que influencia bastante, né, essa questão. Então, assim, eu acho que a gente pode considerar, né, que o papel fundamental, assim, das emoções, da inteligência emocional, ajudar a gente a reagir, né, conduzir a gente, né, pelas situações apresentadas pela vida. Seria esse o papel da inteligência emocional, por exemplo? Sim, exatamente, porque as emoções, por mais desafiadoras que sejam, né, elas têm um papel importante na nossa vida. E aí é o que a gente fala da diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Da gente saber realmente utilizar de forma correta e na intensidade correta. Então, por exemplo, trazendo aqui algumas emoções, né? O medo. O medo ele tem uma função fundamental de alertar a gente para os perigos, para a gente gerenciar os riscos do que pode acontecer, tomar algumas providências. Mas o medo em excesso, ele pode ser paralisante. E aí, quantos de nós já perdemos alguma grande oportunidade por ter tido medo? Né? A ansiedade. A gente vive aqui no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, no sentido de transtorno de ansiedade. É porque a ansiedade, ela em si, ela também tem esse papel de nos ajudar, nos preparar para as situações do futuro. Mas o transtorno, ele vem quando isso passa do limite. Quando a pessoa começa a sofrer por antecipação de perigos que muitas vezes não chegam a acontecer. Então, a pessoa já sofre agora por algo que pode vir a acontecer no futuro. E aí, no transtorno, é sempre um pensamento muito negativo, muito catastrófico de coisas que podem vir a acontecer. A pessoa sofre no momento, inclusive tendo reações físicas. A raiva, que é vista como uma emoção negativa, ela pode ser positiva, no sentido de, por exemplo, diante de uma injustiça. A raiva vai mover a gente para encontrar novas soluções, para reivindicar os nossos direitos. Ela tem o seu papel. A tristeza também é muito importante da gente reconhecer, porque a vida não é um mar de rosas para ninguém. A vida tem altos e baixos para todo mundo, nos traz desafios e existem momentos tristes, né? Então, sentir tristeza diante de uma situação ruim, negativa, é natural. Mas o excesso dessa tristeza de forma desproporcional ou durante um tempo muito longo pode sinalizar, por exemplo, uma depressão. Então, a gente precisa estar atento a essa intensidade dos nossos sentimentos, né? A própria alegria, que é considerada uma emoção positiva, ela, numa euforia exacerbada, ela pode ser considerada uma mania, no sentido da pessoa viver num oba-oba e não se atentar para os riscos que aparecem. Então, todas as nossas emoções, elas têm a sua função, mas a gente precisa dosar e trazer realmente no momento certo e na intensidade correta. Outro ponto é a culpa, né? Que
nós, mulheres, principalmente você, que é mãe, né, Érica, diz que ser mãe é ter culpa, né? Nasce o filho, nasce a mãe culpada, né? Tipo isso. Nasce o filho, nasce a culpa. É. E a culpa, ela tem a função da gente não repetir os mesmos erros, né? Então, diante daquela situação em que você se sente ocupado, pô, vacilei nisso aqui. Então, numa próxima vez, você tenta acertar. E outras emoções, como amor, gratidão e alegria, vêm para a gente reforçar os momentos bons, né? As boas relações e se regozijar desses momentos. Então, todas as emoções são, como você falou, somos humanas, né? Faz parte da nossa natureza, e a inteligência emocional vem justamente desse processo de gerir e trazer a emoção correta, na intensidade correta e no contexto correto. Né? Então, é essa importância de todas as emoções que às vezes a gente não entende, né? Porque, né, todo mundo fala, não, é bom sentir alegria, é bom sentir essas emoções positivas, né? Essas emoções mais agradáveis, né? Que é a gratidão, né? Que você falou, a alegria, o amor, né? Então, isso todo mundo gosta de sentir, mas exatamente isso. Se ela está num excesso, se ela está uma quantidade, digamos assim, né, aumentada, ela vira outra coisa que não é legal, né? Então, assim como as outras emoções também que são vistas como negativas, né? Tipo o medo te protege, né? De alguma coisa, de repente, mas o medo excessivo ele te paralisa, como você falou. Então, tudo, eu acho que tudo isso é em relação à dosagem, né? Que elas acontecem ali, né? E a inteligência emocional, ela meio que regula essa, né? Quando você tem mais inteligência emocional, parece que você consegue regular melhor essas emoções, né? Essas intensidades, né? De emoções. E assim, e isso, assim, cara, muitas vezes a gente não consegue lidar com isso, né? Dessa maneira equilibrada, né? Dessa maneira inteligente emocionalmente, né? Então, assim, eu acho que quando a gente não consegue lidar com essas emoções de uma forma equilibrada, a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, eu queria te perguntar, Joyce, assim, quais são os sinais, assim, ou quando é que a gente precisa, né? Como é que a gente pode saber que a gente precisa de uma ajuda, ou a quem a gente pode recorrer, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode, né, procurar apoio, né, para para desenvolver melhor, ou para até corrigir um excesso, né, de emoção aí que possa te causar alguma coisa que não seja tão... que não faça você conviver muito bem, assim, né, em sociedade. Legal, muito boa a tua pergunta, porque para esses assuntos ainda existe muito tabu, ainda existe muito preconceito, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma dor de dente, é muito natural que eu vá à dentista para pedir uma ajuda, para resolver aquela questão, né? Se eu tenho uma dor, quebrei o dedo, eu vou ao ortopedista correndo, isso é muito natural. Mas quando são coisas relacionadas às nossas emoções, existe um preconceito que impede ou que atrasa essa busca de ajuda. Então, aquela questão que era um problema pequeno, muitas vezes ele é agravado por essa demora em procurar ajuda. E nós temos profissionais especializados para nos ajudar com essas questões. Então, psicólogos, psiquiatras em alguns casos. A gente deu exemplos aqui de transtornos de ansiedade, de depressão, que são aqueles processos onde há um adoecimento. E para esse momento é necessária a busca de um profissional para resolver o mais rápido possível essas questões e não deixar ampliar. Outra coisa é esse processo de autoconhecimento, né? Conhecer o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é um grande painel das nossas emoções. É como a gente sente e vai dando sinais para a gente de que a gente não está lidando bem com essas questões, como eu dei o exemplo da gastrite.
né? Então, são alguns sinais, algumas dores, alguma enxaqueca. O corpo ele vai dando sinais para a gente de que a gente precisa tratar melhor essas questões que muitas vezes estão até no nosso inconsciente. E aí a gente precisa realmente de uma ajuda profissional para resolver e lidar melhor com as questões que surgem, né? Outro ponto é uma mudança de comportamento, e aí a gente fala de inteligência emocional nessa conexão com as outras pessoas também. A gente vive hoje numa sociedade muito adoecida, como eu falei, né? Com Brasil, o país mais ansioso do mundo, índices altíssimos de depressão, de burnout, aí essa questão relacionada ao ambiente de trabalho, e a gente precisa estar conectado também às pessoas do nosso redor, quando a gente observa uma mudança de comportamento. Então, assim, uma pessoa que era muito produtiva e de uma hora para outra não consegue mais entregar os seus resultados, né? Aconteceu alguma coisa ali na vida daquela pessoa e como foi um líder que me ajudou nesse processo de conhecer melhor a inteligência emocional dentro dos nossos ambientes, em todas as nossas relações, é importante a gente estar atento também a essas mudanças de comportamento. Quando não há uma questão específica ou quando a pessoa não está realmente conseguindo lidar com aquilo. E aí oferecer ajuda, oferecer acolhimento e realmente direcionar para o tratamento especializado, que pode ajudar a pessoa a sair daquele processo de sofrimento, se reestabelecer, se fortalecer, gerar resiliência para lidar com aquele momento da vida que está sendo desafiador para ela. Isso tudo, né? Eu acho que essa questão de você ver, né, o painel do corpo, como você falou, né, de perceber isso, a partir do momento que a gente tem esse olhar para a gente, né, sobre identificar o que de repente a gente está sentindo, isso daí leva a gente a entender, né, cara, eu preciso de ajuda, né, então eu vou procurar alguém para me apoiar, né, nessa construção. E eu acho que desmistificar também um pouco essa questão do psiquiatra, né, Joyce? Porque, assim, cara, as pessoas falam, cara, não, psiquiatra é coisa de louco, né? Eu acho muito importante a gente falar também, assim, nesse sentido de desmistificar que, cara, não é porque eu estou me sentindo mal, que eu preciso de uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, que eu sou louco, que eu sou fraco, né? Então, assim, é meio que entender que isso daí, tudo existe, esses profissionais existem para ajudar a gente a melhorar, assim como o médico, quando você tem uma dor de cabeça, vai te ajudar a identificar por que você está passando por aquilo, e por que não fazer isso com a nossa mente, né, com o nosso emocional, com o nosso interior, né? Então, eu acho que é muito importante sempre falar sobre esse assunto, exatamente por causa dessa mística que tem ainda em cima do psicólogo, né? Tem muito homem ainda que até fala, cara, não, terapia, eu vou fazer isso, né? Que não admiro. É muito louco isso. Mas é importante a gente falar sobre isso, sim, porque você que está assistindo aí vai entender que, cara, não tem nada, não é um problema, às vezes nem seu, né? É como se fosse aprender alguma coisa nova na escola, né? Você vai aprender a lidar com emoção, vai aprender a lidar com isso. Então, por que não procurar uma ajuda profissional, né? E aceitar essa ajuda, né? Na verdade. E eu acho que, assim, independente, né, do profissional, que o profissional ele vai usar de algumas ferramentas, né, para ajudar a gente a melhorar, né, e tudo. E aí, de repente, Joyce, fala um pouco para a gente sobre as ferramentas que podem ser usadas, né, pelo profissional ou que a gente possa, de repente, procurar para poder lidar melhor com essas nossas emoções, né, equilibrar um pouquinho melhor. Quais são essas ferramentas disponíveis, né, que existem aí para a gente conseguir melhorar? Ah, legal. E aí, dentro da tua fala, um ponto importante também é a gente entender que a mente é só mais um órgão do nosso corpo. Né? E aí eu falo só mais um, porque dentro desse preconceito, dentro desse tabu, as pessoas entendem que a mente é como se fosse a própria pessoa. Então, eu vou conseguir lidar sozinha com isso.
eu sou forte, como você falou, eu não sou louca. E é só mais um órgão que pode adoecer, assim como os outros órgãos podem adoecer, e existem ferramentas, existem possibilidades de ajuda para a pessoa se restabelecer e voltar a ter uma vida de qualidade, que é para isso que a gente está aqui. Né? A vida é boa e é para ser bem vivida, e por que não Sim. a gente utilizar de todos os recursos que estão a nosso dispor, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, falando um pouco dessas ferramentas, existe esse processo de psicoeducação emocional, muito com auxílio de profissionais da psicologia, né? Que é uma ferramenta de aprendizagem, né? De forma preventiva, onde a gente consegue lidar melhor com as próprias emoções e utilizar produtivamente. Então, vou dar um exemplo que eu acho muito interessante, é o filme Divertidamente, que eu vi até recentemente com a minha sobrinha, ela tem 8 anos, e é muito legal, assim, as crianças nessa geração já terem acesso a esse tipo de informação. A Né? gente não tinha. Não, não tinha. Muito pelo contrário, né? Era tipo, tá chorando, o choro. É tipo isso mesmo, exatamente, é muito louco. Olha o choro, ou então tá chorando, dá um motivo para você chorar de verdade. Sim. Aquela coisa de reprimir a emoção o tempo todo, né? E hoje a gente vê essa possibilidade da gente entender melhor e poder conversar com as nossas crianças mais sobre essas questões. E é engraçado que quando a gente saiu do filme, ela falou assim: eu sou a ansiedade. Aí eu falei, não, meu amor, ansiedade é uma das emoções e todos nós temos todas as emoções. Né? Eu também tenho raiva e eu preciso reconhecer os momentos que eu tenho raiva e entender que a raiva é natural. O ponto é, o que eu vou fazer com essa raiva? Ter raiva? Ok. Agora, utilizar essa raiva, muitas vezes descontando em outras pessoas, não é ok. Ou utilizar essa raiva de forma desproporcional não é ok. Certo? Então, por exemplo, eu estou dirigindo meu carro aqui, vem alguém e bate no meu carro. Cara, eu não vou ficar feliz. eu posso até sentir raiva naquele momento, né? Ok, sentir raiva. Outra coisa é sair do carro querendo brigar com a pessoa, querendo voar no pescoço da pessoa, e a gente vê muitas situações até passionais, né? Nesse momento, assim, de realmente não ter o controle das emoções. Então, essa psicoeducação emocional, ela vem nesse processo, né? Então, é uma importância de reconhecer o que eu estou sentindo, o que aconteceu, o que aquilo despertou em mim. E aí, voltando para uma analogia do filme, é pegar o controle, que eles têm lá aquela central do controle das emoções, né? É colocar a emoção certa ali no controle, naquele momento em que é exigido. Então, entender as nossas emoções é o primeiro passo para transformar as nossas emoções em nossas aliadas, para a gente se relacionar bem com a gente mesmo e se relacionar bem em sociedade, né? Mas, em geral, ainda é um assunto recente, mas que a gente precisa propagar mais, trazer esse processo de promoção realmente de saúde mental para que as pessoas vivam de forma melhor, né? Consigo e com os outros. Com certeza. É muito importante ter essa noção, né, das emoções, porque, como você falou, né, é engraçado que nem com signo, às vezes, né? Signo você fala assim, eu sou de Ares, eu sou de fulano. Não, então você é assim, assim, assim. Não é simples assim, quem dera que fosse, né, Joyce? Que a gente, seres humanos são complexos, né? A gente tem várias emoções ali que são aquelas que você citou antes, né? Os tipos de emoções e tal. E a gente vive de acordo com elas, né? Que elas fazem parte da gente. Então, não tem como a gente nominar. Então, a gente sente naquele momento tal emoção e trabalha como é que
seria a nossa reação para essa emoção, para não ficar desequilibrada, né? E isso é muito legal, porque aí lembrando que a gente estava falando um pouquinho antes agora, que é essa coisa do chorar, né? Porque assim existe muito essa cultura de esconder as emoções, de não falar sobre as emoções, né? Assim como não admitir também que está sentindo essas emoções ruins, entre aspas, né? Essas emoções aí que não são tão legais. Eu sou de uma cultura japonesa, então, assim, no Japão, então, não sei se né, deve ter alguns registros disso, mas no Japão, cara, ninguém fala sobre emoções muito. Agora tá melhorando. Mas, assim, o japonês ele não fala o que ele sente, ele não quer admitir. Então, assim, eu fui criada até nessa questão de, não, você não pode demonstrar vulnerabilidade. Você não pode chorar. Né? Apesar de ser uma mulher, que geralmente menino ouvia muito disso antes. Eu já tenho 50, então assim, você vê, né? Na década de 80, menino não podia chorar mesmo, de jeito nenhum. Né? Então, assim, hoje a gente já fala um pouco mais sobre isso, mas eu fui criada nesse sentido de, cara, Érica, você não pode demonstrar emoção, você está ali para fazer o que tem que ser feito e tá certo, né? Perdeu o jogo, não chora, não, vai lá, né, treina e vai lá pro jogo de novo. Tirou uma nota ruim na prova. Não, chora não, vai lá, engole o choro e faz, né? Então, assim, a gente foi muito, eu acho que criado nessa cultura de esconder, de reprimir mesmo essa questão da emoção, né? Eu acho, né? Então, o chorar, né? Você estava falando, né? A gente não pode chorar, não pode ficar triste, né? Se você for, né, chorar, se você não parar de chorar, eu vou te dar motivo para chorar, mesmo que aí você apanhava, né? Naquela época. Então, assim, a importância do chorar, né, de mostrar essas emoções, né, Joyce, tem uma função, né, o choro, assim como as outras emoções, as outras reações que a gente tem, né, de corpo, eu acho que tem uma função também em cima dessa, para regulação, né, da inteligência emocional. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa regulação, né, do choro, né, da função desse choro, que a gente, tem que parar de reprimir isso daí, né, então... Não, total. E essa ideia, como você falou, dos meninos, né? Homem não chora. Como assim não chora, né? Chora, e assim, deixa chorar, porque o choro é uma manifestação, uma comunicação das emoções, tanto de tristeza quanto de alegria, né? Muitas vezes a gente chora até por estar feliz, por estar emocionado, no sentido de coisas boas que acontecem também. E aí, no momento de tristeza, de dor, o choro é uma excelente forma de liberação desse sofrimento psíquico. Né? Tem um processo hormonal ali na formação das lágrimas, de aumento de ocitocina, que é um hormônio do amor, e aí diminui o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tem funções fisiológicas e hormonais, que é um mecanismo do nosso próprio corpo, para dar uma esvaziada, né? Porque aquele choro que a gente engole, ele invariavelmente vai ter que sair de alguma forma. Então, é melhor chorar, que é uma maneira mais natural e mais simples. Então, o que eu posso recomendar é realmente não reprimir, né? Porque existe uma função do nosso próprio corpo para o nosso bem-estar nesse processo do choro. Ele gerencia o nosso estresse, né? Entra ali em homeostase, a situação de equilíbrio realmente das nossas emoções. É fundamental e que a gente possa utilizar isso com mais naturalidade e a nosso favor, já que a natureza nos deu essa possibilidade, né? Praticamente uma ferramenta realmente de liberação e busca do equilíbrio para aqueles momentos que realmente muitas vezes são desafiadores. E assim, a saúde mental ela vem muito disso. O conceito de saúde mental é entender que a vida vai bater. E aí, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu me fortaleço diante desses altos e baixos? É realmente nesses processos de buscar ferramentas para o equilíbrio emocional e me fortalecer para
seguir em frente, né? Um dia após o outro e buscando realmente uma vida melhor e felicidade a cada dia. E isso tudo, assim, né, essa questão da gente reprimir, né, os sentimentos, isso prejudica, né, nosso desenvolvimento emocional, né, e tudo, e acaba prejudicando também, óbvio, né, a nossa inteligência emocional, né, e aí eu queria aproveitar aqui e pedir para o pessoal que está assistindo, escrever ali nos comentários ou no chat, né, quem é que aqui, né, também tinha essa crença de que chorar é fraqueza, né, quem é que tem essa que foi criada essa cultura de, cara, não vou demonstrar emoção, né? Porque demonstrar emoção é sinal de fraqueza, né? Às vezes tem até uns estereótipos que a gente criava na nossa cabeça e falava pro coleguinha, né? Ah, ele tá reclamando porque ele tá com raiva. Ah, não, ele tá fazendo birrinha, né? Tem umas coisas assim e que não, que às vezes a criança, na hora de externar alguma coisa, ela não tem essas ferramentas que a gente tem, adultos, né? Nós temos de tentar regular, de tentar até comunicar, expressar nosso sentimento de uma forma mais branda, né? Mais clara, né? Digamos assim. A criança não sabe, não tem esse mecanismo ainda, então ela faz, ela grita, ela briga, ela bate o pé, ela tá com raiva, né? E às vezes isso não é só uma birra, é uma demonstração de que ele tá com raiva, né? É claro que nas suas devidas medidas, mas assim, geralmente a gente estereotipa muito as pessoas, às vezes quando elas demonstram, né? E isso acaba a gente fazendo com que a gente não queira demonstrar, porque senão a gente vai ser estereotipado também. Então, é meio que tentar entender que esse não é o caminho, de repente, né, para nominar as emoções, né, mas sim compreender realmente como é que elas são, o que elas, né, o que elas vêm oferecer para a gente. Né? E eu acho que, então, eu queria pedir para o pessoal que está assistindo aqui colocar, né, que você sente sobre isso, sobre se você acha que, né, demonstrar emoção é uma fraqueza, se você acha que homem não chora, mulher não chora, né? Então, assim, pela nossa conversa aqui, é só para dizer mesmo o que você acha, porque já deu para perceber que não é isso, né? E ainda bem que hoje em dia a gente fala muito sobre esses mecanismos, né? Sobre olhar para a emoção que a gente sente e não colocar nessas caixas aí e tentar entender melhor, resolver e lidar com isso de uma melhor maneira, né? Então, assim, aí eu queria, Joyce, que você falasse agora sobre assim, como é que a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional, né? Como eu falei, a gente vai aprendendo, a gente é criança, a gente está com raiva, a gente bate o pé ali, mas quando adulto a gente conversa, né? A gente tenta, né, externar de uma outra maneira. Então, como é que a gente pode desenvolver, né, nas outras emoções também, essa inteligência, né? Essa expressão de uma melhor maneira, né? Quais são as ações que a gente pode adotar no nosso dia a dia para poder desenvolver isso, né? Às vezes sem uma ajuda profissional, mas no nosso dia a dia, né? Mesmo como seres humanos, cidadãos, que a gente consiga fazer isso, né? De uma forma mais simples. Ah, legal. Só pegando um gancho na tua fala anterior, dessa questão de fraqueza, quem é forte o tempo todo, né? Não Somos tem. humanos, somos pessoas que têm sentimentos, que têm emoções e que têm momentos de fraqueza, sim. Todos nós. Não somos super-heróis, não somos mulheres maravilha. Né? E reconhecer esses momentos de fraqueza, de vulnerabilidade, de fragilidade é importante. E aí a gente volta para aquela questão a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa. Então, um momento de fraqueza, ok. E aí, como é que eu faço para levantar a poeira e dar a volta por cima, né? Como diz aquela música. É não se prender àquilo, para não ser realmente paralisante, buscar forças para superar. Mas em que alguns momentos a gente vai ter fraqueza mesmo e vale reconhecer a nossa vulnerabilidade diante dos desafios que a vida nos apresenta. E aí, como estratégias, né, a gente separa ali as competências de lidar com as nossas emoções de forma pessoal, né? Da gente se conectar de forma amorosa, da gente acolher as nossas emoções de forma harmoniosa, aceitar,
aquilo e se colocar em prestígio, né? Trabalhar também o nosso amor próprio, uma conexão consigo mesmo, né? Olhar para dentro de mim, reconhecer as nossas emoções e o quanto elas podem ser fortalecedoras, potencializadoras para tocar a vida, aumentar o senso de si. E o ponto é, quanto mais a gente se entende, menos o mundo externo controla a gente, né? A gente dá menos importância à opinião dos outros. A gente entende que a opinião dos outros não define quem a gente é. Então, a gente se fortalece internamente para lidar com o mundo, né? Então, essa consciência emocional protege contra essas influências externas que muitas vezes vem um julgamento, vem de forma pejorativa, vem de forma negativa, que é para deixar a gente para baixo. E outro ponto é esse lado das competências sociais, né? Como se fosse realmente um avião, assim, as competências pessoais e as competências sociais de como a gente convive em sociedade. Então, essa conexão com as outras pessoas, essa geração de empatia, entender que pessoas precisam de pessoas. A gente não é uma ilha, a gente não está aqui para viver de forma isolada e a gente se fortalece no coletivo. E aí, você falou também em algum momento de comunicação, de como expressar o que está sentindo e expressar de forma inteligente. Então, parte desse processo de reconhecer a emoção que eu estou sentindo naquele momento, em função da interpretação que eu dei ao que ocorreu, muitas vezes escolher a hora de falar, que talvez não seja o momento mais adequado, principalmente, por exemplo, num momento de raiva, e comunicar de forma amorosa para as outras pessoas para buscar um entendimento, né? Buscar um acolhimento daquilo que a gente está sentindo, comunicar de forma efetiva para fortalecer as nossas relações e evitar mal-entendidos, né? Quantos problemas nas nossas relações a gente tem justamente por essa falha na comunicação, por falar de forma errada no momento em que uma emoção está exacerbada, não ter a inteligência emocional na forma de comunicar, e aí aquilo vai gerando um problema atrás do outro. Então, as emoções existem, mas a gente tem que cuidar da forma como a gente expressa. E aí tem alguns processos, até mesmo da comunicação não violenta, né? É de me colocar, me posicionar, sim, mas de forma com que o outro compreenda o que eu senti, o que aquela ação causou em mim e o que eu espero, o que a gente pode fazer de combinado para evitar com que isso aconteça numa próxima vez. E isso vai normalizando essas questões nas nossas relações, né? Então, tem outras estratégias, assim. Primeiro, parte desse reconhecimento. Então, vem muito do autoconhecimento, autoconsciência, e aí tem algumas técnicas, né, de usar como diário emocional, e principalmente esse momento de parar para pensar o que eu estou sentindo, o que aquilo causou em mim, porque muitas vezes não é exatamente a situação que aconteceu, mas aquilo pode gerar um gatilho de algo que já está ali no meu pensamento automático, da minha forma de me comportar, né? E aí gera um gatilho. Existem técnicas de respiração, mindfulness é excelente, meditação, onde realmente traz essa tranquilidade, né? Para a gente colocar a cabeça em ordem, colocar os pensamentos em ordem. Dentro dessa relação com as outras pessoas, praticar a empatia, a escuta ativa, né? Porque muitas vezes a gente está conversando e enquanto a outra pessoa está falando, a gente não está nem ouvindo exatamente o que a pessoa está falando, a gente está mais pensando o que a gente vai responder, né? E é realmente estar ali para se colocar no lugar da outra pessoa e ter essas relações mais
livres e realmente acolhedoras. E por último, como a gente já falou anteriormente, mas eu quero voltar nesse ponto, é buscar apoio profissional quando realmente sentir que é necessário, tá? Porque os profissionais vão poder auxiliar nessas ferramentas, vão trazer as situações mais adequadas para ajudar realmente no momento em que a pessoa precisa. E isso tudo volta, né, para aquela questão que a gente sempre fala, né? A gente se reconhecer o que a gente é, né? Para poder até conseguir interagir com, né? Porque a gente, seres humanos, nós vivemos em sociedade, a gente tem que entender como a gente é, como a gente reage, para poder lidar com o outro de uma forma mais amistosa, né? Para criar um ambiente mais leve, mais agradável mesmo de se viver, de se conviver, né? Porque a gente nunca está sozinho, né? A gente tem relações de trabalho, relações com família, a gente nunca está sozinho. Então, se a gente tiver esse olhar para a gente, né? De entender, de repente, como é que eu reajo, né, quando me aparece uma bandeira vermelha ali, de tipo, ai, caramba, nossa, esse daqui eu não gosto não, me gatilha alguma coisa. Né? Como é que eu consigo entender que aquilo não me faz bem, mas entender também que o outro, de repente, não fez isso, ele não sabe, de repente não fez isso de propósito, né? Então, e lidar com isso de uma melhor maneira, com empatia, né? E essa comunicação violenta que você falou, ainda bem que existe agora isso, né? Porque assim, na minha época de adolescente, de jovem, não tinha isso, né? Ninguém falava sobre comunicação não violenta, sobre esse lugar da escutativa, né? De você entender o que o outro. Cara, o que custa separar um tempo para tentar entender o que o outro está passando, né? Para poder interagir com ele da melhor forma, ou se calar até, porque a gente não precisa emitir opinião sobre tudo, né? Então, assim. E hoje em dia está muito difícil, né, Joyce? Eu acho que todo mundo acha que tem que emitir uma opinião, todo mundo acha que tem que tomar partido de alguma coisa, e não é assim, né? Porque cada um tem uma história, traz um repertório todo, né? Cada um tem uma opinião formada a partir disso tudo, e não é por isso que você não consegue conviver com o outro, né? Dessa maneira mais harmoniosa, né? Até. Que não gera estresse, não gera essas lutas todas que a gente vê hoje em dia, né? Tudo se briga por política, se briga por comida, se briga por opinião de, sei lá, de qualquer coisa. Então, é incrível como se a gente parar um pouquinho para desenvolver essa inteligência emocional, a gente acaba melhorando nessa relação em sociedade até, que eu digo, né? Então, Sim. É muito importante falar sobre isso, né? Legal estar aqui. Então, assim, a gente já está aqui com 47 minutos, que eu estou vendo aqui no marcador. Passa muito rápido. É sempre assim, quando a gente faz uma gravação ou uma live aqui ao vivo, a gente fala, cara, nossa, como é que passa rápido? Ainda bem que a gente conseguiu cobrir as coisas todas que a gente estava querendo falar, né? Mas, assim, é muito importante, né? De novo, né? Nesse momento final, assim, para encerrar aqui o ciclo de palestras, eu sempre peço assim para a convidada, né, falar alguma coisa, deixar uma mensagem final, né, para todo mundo ali, porque a gente já viu aqui por essa palestra quanto é importante a gente ter consciência das nossas emoções, a gente não esconder as nossas emoções, não abafar, né, a gente honrar realmente as emoções que a gente sente e como é que a gente consegue equilibrar isso tudo, né, desenvolvendo a nossa inteligência emocional para conviver bem em sociedade com a gente mesma também, né, porque tem isso também. Então, a gente viu já como é que é importante, a Joyce já deu várias dicas aqui de como a gente pode fazer esse olhar para desenvolver isso com a gente nessas ações do dia a dia, né, Joyce? Então, assim, eu ia pedir para você encerrar, assim, essa conversa da gente com uma mensagem final, né, sobre o que você acha mais importante sobre o desenvolvimento da inteligência emocional, né, o que você quer deixar para a nossa audiência. Tá certo. Então, o que eu deixo, até resumindo um pouco do que a gente falou, é que a nossa inteligência emocional, nosso equilíbrio e gerenciamento das nossas emoções é um grande presente que a gente pode se dar
e que a gente pode dar para o mundo, que a gente pode dar para as outras pessoas, para a gente construir relações melhores com os nossos amigos, com a nossa família, no ambiente de trabalho, e realmente criar um mundo melhor, porque o que transforma a nossa vida não são as circunstâncias, mas são as conexões que a gente cria com a gente, com os outros, e que a gente possa realmente utilizar as emoções a nosso favor, para a gente construir relações melhores e uma vida mais feliz, que é para isso que a gente está aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando, e quero me colocar à disposição para a gente continuar trocando aí em outros momentos. Ah, que legal, Joyce. Obrigada por você estar aqui com a gente, né? Por apoiar o Instituto, né? Porque o Joyce aqui, como a gente viu, entregou um monte de conteúdo, falou sobre as emoções, né? Então, assim, eu queria até pedir para você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, né, Joyce? A gente deixa aqui nos comentários ou entre em contato, que a gente vai deixar aqui na legenda do vídeo também, os contatos da Joyce, o arroba, né, do Instagram. Então, de repente, pode mandar um direct para a Joyce, perguntar alguma coisa, né? Se colocar assim à disposição, a gente sempre agradece que o palestrante convidado, geralmente quem está aqui com a gente no ciclo de palestra, ele está sempre disponível a responder depois também, né? Então, se você tiver dúvida também, não conseguir entrar no Instagram da Joyce, sei lá, você também pode botar aqui nos comentários que a gente vai ficar observando, né, ao decorrer aí do que essa gravação vai ficar ali na playlist do YouTube do Instituto Gileno Bahia. Então, a gente vai acompanhar, a gente sempre recebe uma notificação quando existe algum comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que a gente encaminha para a Joyce, mesmo que a Joyce não veja, a gente consegue encaminhar e consegue responder também, né? Então, Joyce, assim, sei lá, eu queria agradecer demais, assim, a sua presença aqui hoje, né, no ciclo de palestras. Você está sempre apoiando o Instituto, né, tirando muitas dúvidas, e agradecer mesmo por essa participação, né? E agora eu queria pedir para você, né, que está assistindo a gente aqui, acabando essa palestra, curtir esse conteúdo, né? Dá o seu joinha ali, né? Porque o YouTube aqui, vocês sabem que ele entrega, quanto mais joinha a gente tiver, mais ele vai entregar esse conteúdo para outras pessoas. Né? Se inscreva nesse canal também, porque a gente, assim como essa palestra com a Joyce, essa conversa com a Joyce, a gente vai ter outras conversas com outros profissionais ao longo do tempo, né? Esse programa Ciclo de Palestras. Então, quanto mais gente souber, né, do ciclo de palestras, dos conteúdos que a gente está compartilhando aqui, melhor, né? Porque essa informação vai chegar para mais pessoas, e esse que é o intuito da gente. E para que a gente continue, né, conseguindo fazer esses conteúdos, produzir esses vídeos, né, e contar com a ajuda desses convidados profissionais que apoiam o Instituto Gileno Bahia, a gente conta também com a sua ajuda, né, que recebeu esse conteúdo. Né? Toda doação, por menor que seja, faz a diferença. Então, novamente, eu vou pedir para você contribuir, né, fazendo um Pix através dessa chave aqui que está passando, que vai passar aqui no contador aqui, né? O contador não, aqui no fundinho aqui da tela, né? Tem essa chave Pix, que é a chave do Instituto. Então, se você puder fazer uma doação para o Instituto Gileno Bahia continuar com as ações, é super bem-vindo, a gente super agradece. Dá para escanear também esse QR Code aqui com o aplicativo do banco para fazer a doação. E também, de novo, gente, se você não puder contribuir com dinheiro, com espécie, nem espécie, siga a gente nas redes sociais. Se você fizer esse vídeo chegar para mais pessoas que precisam, né, você está contribuindo também de alguma forma, né? Então, novamente, em nome do Instituto Gileno Bahia, eu agradeço imensamente a participação de vocês que estão aqui assistindo a gente. Agradeço a Joyce, de novo, que está aqui com a gente, apoiando o Instituto, né? E a gente se vê no próximo episódio do ciclo de palestras aqui do Instituto Gileno Bahia. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.